Estamos de volta com o nosso programa Crônicas de Família, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, sob o patrocínio do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Estamos de retorno e o nosso tema hoje é alimentação e espiritualidade. Contamos com a participação do nosso Armando Falcone, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que escreveu 2 livros sobre o assunto: Coma e Seja Feliz, Alimentos para as 4 Estações, e Alimentos Depurativos, Seu Corpo é o Resultado do que Você Come. Falcone, quem tiver interesse no livro, como é que poderia adquirir? Pode, através do nosso site, adquirir, não é isso? O endereço é www.falcone.com.br, Falcone com I de Itália. Repetindo, www.falcone.com.br. Aí você vai ter acesso aos nossos sites e blogs espíritas e profissionais. Entrando, tem os caminhos naturalmente. Ok, então voltando ao nosso tema, nós recebemos 21 e-mails com perguntas a respeito de alimentação e espiritualidade. E vamos comentando aqui sobre a curiosidade que despertou a respeito do jejum, né? Então, o jejum tem por objetivo a desintoxicação. Falcone, o que é a intoxicação? Como é que a gente chega nessa situação, né? E se o jejum tem alguma função espiritual? Existe um princípio nas terapias holísticas que diz o seguinte: a parte influencia o todo e o todo influencia a parte. Não é específico das terapias holísticas, é da observação científica acadêmica também, não é isso? Então, se você faz um jejum biológico, isso vai mexer com seu corpo físico e com todas as estruturas outras do seu ser. O jejum de boca, o jejum de alimentos, objetiva autocura. Julgar para fora das células na corrente sanguínea e permitir e dar tempo que a corrente sanguínea elimine pelo suor, pela lágrima, pela evacuação, pela menstruação, pela urina, essas toxinas que estavam depositadas nas células. Que toxinas? De hábitos alimentares inconvenientes. Todas as culturas, todas as raças têm pratos, têm alimentos que melhoram o organismo e têm determinadas atitudes que estes seres humanos dessas raças tomam que partem para o desequilíbrio. Na China, existe um princípio extraordinário na acupuntura chinesa. Diz o seguinte: quantidade afeta a qualidade em qualquer coisa na vida. Até arroz integral, se você comer demais, pode fazer mal para esta ou para aquela pessoa. O ideal é voltar ao hábito das nossas avós, que sabiam, que conheciam a realidade dos membros da família. Um pode comer mais isso, o outro pode comer mais aquilo. Quando você faz jejum, você permite ao seu organismo eliminar essas toxinas, jogar esse lixo ou este excesso para fora e aí dar tempo de um refazimento, de um reequilíbrio químico, biológico, energético, funcional. Essa é a finalidade do jejum. Existe o jejum também como mortificação. Eu vou ficar em jejum para alcançar uma graça. Eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate. Eu vou ficar a quaresma sem comer carne. Aí já é uma função religiosa. É uma mortificação que a pessoa faz. A função religiosa é diferente de função espiritual. Totalmente. A função dessa é padrão de crença. O budista pode fazer jejum religioso, o católico pode fazer jejum religioso, o muçulmano faz no Ramadã. No espiritismo não existe jejum religioso. Até o político faz também, né? Na política eles fazem aquele jejum ali para conseguir qualquer... Greve de fome. Greve de fome. É diferente. É diferente. Também é jejum. É um tipo de jejum. No espiritismo nós não temos essa preocupação do jejum. Nós fazemos o possível para manter o corpo e as suas funções em harmonia, seja para as tarefas do dia a dia, na área profissional, doméstica, social, como também e principalmente para as atividades espirituais. Porque isso que ele estava comentando nos e-mails, e algumas pessoas comentaram, tem a ver com práticas religiosas, que são rituais. A única função espiritual que eu vi de jejum é dos xamãs indígenas. Sim. Que fazem jejum para terem visões.
Mas normalmente eles associam o jejum com a utilização de determinadas ervas, com alucinógenos, com o objetivo de intensificar os mexicanos usam o peyote, aqui na América do Sul usam outros cactos, usam a folha da coca. Então, o jejum puro, a não ser que você fique passando mal e que dê algum tipo de alteração neurológica, ele não propicia nenhum crescimento espiritual, nem sentido. E se você tiver uma experiência mística fruto do jejum, junto com ela você também terá danos neurológicos. Outra coisa também é o seguinte, a própria palavra de Jesus está no Evangelho. Não é o que entra pela boca que contamina o homem perante Deus, é o que sai. Jesus fez jejum, ele fazia aquelas práticas dele com os 12 companheiros discípulos, seguindo todo aquele procedimento dos hebreus. Não é isso? Assim, eram as festas, eram as tradições. Ele diz taxativamente, não é o que entra pela boca que contamina o homem perante Deus. Agora, se você come demais ou come de menos, você vai causar, seja uma obesidade ou uma anemia. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, gente, não vamos confundir religiosidade e rituais. Tá? O processo espiritual, o nome já diz, é espiritual. Apesar de passar pela matéria, o objetivo é o equilíbrio, né? Buda falava sobre o caminho do meio, né? Caminho do equilíbrio. Se você tem um violão, se você aperta demais a corda, ela arrebenta. Se afrouxa, não toca. Então o ideal é o bom senso e o equilíbrio. Então vamos lá, Falcone. Continuando falando sobre jejum e alimentação, as pessoas perguntam se antes da desobsessão a pessoa poderia se alimentar de carne ou não. Ou que tipo de alimentação seria o ideal antes de uma reunião mediúnica? Alimentação do bom senso, Ana. Para a reunião mediúnica de desobsessão, para a reunião mediúnica como você propõe, é comer com educação. O atleta, antes da atividade física, ele não pode ir para atividade física em jejum. E nem também com o estômago sobrecarregado. Nós vamos para uma experiência espiritual. Se eu vou com fome, eu posso ter uma queda de glicemia na hora da reunião mediúnica, porque a mediunidade é um esforço dos vórtices de energias, como diz o nosso Dr. Jorge Andréa, do nosso sistema glandular, dos nossos chakras. No fenômeno mediúnica vão ser gastas, consumidas energias materiais do corpo do médium e do espírito médium, do médium espírito. Assim, é necessário, conforme está no livro Desobsessão de André Luiz, uma alimentação mais equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? Evitar alimentos que têm uma digestão difícil, evitar condimentos para que o corpo não se transforme num alambique de fermentação, evitar os excessos. Ao invés de prato cheio fundo, prato raso. Comer com educação. E depois da atividade mediúnica, havendo necessidade, repor as energias. A carne não atrapalha a mediunidade, com exceção para aqueles médiuns que sejam médiuns de efeitos físicos, que vão trabalhar com a ectoplasmia, com liberação de ectoplasma e tudo mais. Não é isso? Nós vamos lembrar que Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, comia carne com educação. Adolfo Hitler, sem nenhuma restrição, era vegetariano. Então temos que ter esse cuidado para o fanatismo. Existe fanatismo no meio espírita e muito. Já vi companheiros olhando para mim, às vezes, ingerindo carne ou peixe e ficam de olhos arregalados. Você faz isso? Eu digo, faço. A minha alimentação é onívora. Não é isso? Então, para o fenômeno mediúnico, para a atividade mediúnica convencional, comer antes da reunião, sim. Com educação. Seja você vegetariano, macrobiótico, carnívoro, onívoro, seja o que for. Essa é a recomendação adequada. Para que o corpo tenha forças, vitalidade, para que o fenômeno aconteça de maneira tranquila. O excesso é que é o problema. O Falcone, aproveita, já respondeu algumas outras das 21 perguntas com respeito se ele era vegetariano, se defendia, porque no livro falava a respeito de vegetais. Especificamente, não falava sobre a carne. Então, se tinha alguma restrição. Já sabemos que ele é carnívoro, né? Não, sou onívoro. Onívoro. Eu fui, durante 8 anos, eu fui macrobiótico. Estive ligado na minha formação profissional ao mosteiro budista. Meus professores eram monges
e médicos. Então, eu passei um bom tempo desse período, entre eles, no mosteiro. Alimentação mais voltada à alimentação zen, alimentação macrobiótica, mais nessa área. Depois eu fiz 6 anos de vegetarianismo. Depois eu fiz 11 meses, quase um ano de crudivorismo. Hoje eu viajo o Brasil inteiro. Então você tem uma experiência vasta em vários tipos de alimentação. Tudo que eu passo para os meus pacientes, Anete, antes eu testo em mim. Entendeu? Para quê? Para ver as reações. Quando alguém fala que o produto tal tem um gosto ruim, embora que gosto varia de pessoa para pessoa, eu explico a funcionalidade ou não. Hoje eu faço uma alimentação como carne, como com educação. Mas é uma postura pessoal. Não tem nada a ver com o espiritismo, não afeta em nada. Se você quer ser macrobiótico, seja um macrobiótico espírita. Seja um espírita macrobiótico. Se você quer ser vegetariano, seja um vegetariano espírita, um espírita vegetariano. Se você quer comer carne, coma com educação. Nós temos 28 dentes na boca. Não tem nenhum tipo de colocação a respeito de práticas ritualísticas. O INE também não dá conselhos a respeito das suas decisões pessoais. É um desenvolvimento moral. Com certeza. É esse propósito. Se você for fazer um cálculo matemático, nós temos 28 dentes. 4 são carnívoros, 4 são caninos. Então, se você colocar na regra de 3, 28 é igual a 100, 4 é igual a x, vai dar 11%. Então, no máximo 11% da alimentação, segundo essa análise da boca, da arcada dentária, era para ser alimentos de origem animal. Não é isso? Como no livro a gente recomenda que o leite deve ser evitado por uma série de consequências que não há espaço para abordar isso aqui no programa, então, ovos, carne com educação. Muito bem, então está muito interessante. Tá? E é importante também, né, Focone, que a gente tenha as nossas visões e não tente aplicar isso dos outros. Claro! Né? As experiências têm que ser... Imposição nenhuma, nem física, nem alimentar, nem espiritual. Toninho está dando sinal aqui, gente. Está muito interessante o assunto. Ainda tem uma pergunta curiosa ainda para a gente depois do intervalo.